Oi, gente! Estamos no ar com o meu, o seu, o nosso Assembleia de Carinho na TV. E esse encontro aqui é tão importante. A gente compartilha um pouco do nosso trabalho com vocês. E não só o fato de mostrar as ações, prestar contas a quem participa das nossas campanhas. O que a gente quer também é despertar em cada um de vocês o desejo de incluir na vida de todos atitudes transformadoras. E por falar em inclusão, vamos começar mostrando a nossa visita ao Instituto de Cegos da Bahia, que tem um lindo trabalho. Vamos conferir? Com 93 anos de história, o Instituto de Cegos da Bahia é um porto seguro para quem busca reabilitação, cidadania e, claro, inclusão. Aqui o aprendizado vai muito além do sistema Braille. Passa pelo esporte, pelo raciocínio lógico, mostrando que competição e a igualdade caminham juntas. O xadrez, ele é 100% de inclusão, né? O xadrez, diferente dos outros jogos, né? Porque nós temos, a pessoa com deficiência, ele joga de igual para igual com qualquer pessoa, né? E eu acho importante, assim, a criança aprender jogos, né? Porque trabalha o raciocínio, ele também trabalha muito o foco, né? A parte da socialização também. Mais do que uma visita institucional, o encontro foi um mergulho no cotidiano de quem desafia limites. A Assembleia de Carinho agora se junta ao Instituto de Cegos da Bahia para estimular doações que vão desde o tempo voluntário até itens básicos mais essenciais para a produção de materiais didáticos. Então, depois de conhecer toda a história do Instituto, dá mais vontade de ajudar. E aí a gente tem que parar e pensar que, como você falou antes, além de outros grandes hospitais aqui de Salvador, a demanda é muito grande, atende toda a Bahia e a gente precisa de ajuda. Por isso que a Assembleia de Carinho está aqui, para fazer mais uma campanha, para chamar a atenção das pessoas. Existe, está aqui, precisa de voluntário, precisa de ajuda financeira e precisamos divulgar as campanhas. Quem disse que a visão é o único caminho para se enxergar o mundo? O Instituto de Cegos da Bahia, há mais de 90 anos, prova que uma boa visão se faz com todos os sentidos. E a Alba de Carinho entra nessa jornada para provar que cada vez mais o alcance de quem enxerga o futuro tem determinação. Manter essa estrutura viva é um grande desafio e diário, que vai muito além da boa vontade. O Instituto realiza mais de 300 mil atendimentos por ano de forma gratuita e depende de uma rede de solidariedade para cobrir os custos que o sistema público sozinho não alcança. E é aqui que o engajamento da sociedade se torna essencial. 93 anos. Atendendo milhares de pessoas cegas e com baixa visão em todo o estado da Bahia, outras capitais do Nordeste e do Brasil também. E o mais importante, de graça, através do sistema SUS. Saúde, educação, assistência social, reabilitação, a inclusão social dessas pessoas na sociedade. Através da música, do esporte, tecnologia, tudo que o ser humano precisa para estar de igual para igual em sociedade. Na música, o Instituto também desenvolve atividades em cada nota tocada no piano ou na percussão, a estímulo e pertencimento e ao desenvolvimento social, contribuindo assim para reduzir a timidez e favorecer a formação de novas relações. As ações mostram que um apoio, o talento pode ser desenvolvido ainda mais. A partir do primeiro dia que chega um pouco tímido e, enfim, às vezes até sem saber que instrumento quer, o que é que vai fazer, mas com o passar do tempo começa a desenvolver e a despertar o interesse por algum instrumento, né? Ai, gente, essa visita fez a gente enxergar com o coração, o que reforça ainda mais o quanto a inclusão é importante e como precisamos também ajudar da forma que pudermos, inclusive como voluntários. Eu considero o voluntariado uma das doações mais lindas que alguém pode oferecer.
Falando nisso, vamos aproveitar e conhecer mais uma instituição, a Associação dos Hemofílicos da Bahia, que tem um trabalho completo na assistência de pessoas com hemofilia. Com 46 anos de atuação, a Associação Baiana dos Hemofílicos é referência no acolhimento e acompanhamento de pacientes no estado, realizando cerca de 60 atendimentos por mês. A entidade oferece suporte essencial, contribuindo para a qualidade de vida e o acesso a direitos básicos. Tem muitos casos aparecendo sobre hemofilia aqui na Bahia, inclusive recente apareceu umas 5 crianças hemofílicas e foi diagnosticada. Então, estamos avançando com a comunicação, com a informação, justamente para detectar mais essas pessoas com hemofilia. E só uma pancada simples, mas vai aparecer mancha roxa no corpo da criança. Já imediatamente a gente orienta a levar no posto de saúde, fazer o exame da hemofilia, de TTPA, de tempo de trombina parcial ativado. E dali é encaminhado para o hemocentro, que é o Hemoba, e ali faz todo o exame, toda a triagem, aí para saber se é hemofilia A ou hemofilia B. A hemofilia é um distúrbio genético e hereditário que compromete a coagulação do sangue. Dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 430 mil pessoas convivem com a doença no mundo. No Brasil, são aproximadamente 13 mil casos, sendo 1.300 na Bahia. Salvador concentra o maior número de pacientes, seguido por cidades como Vitória da Conquista, Feira de Santana e Camaçari. Sem fins lucrativos, a ABHE atua em parceria com órgãos públicos e com a Federação Brasileira de Hemofilia, buscando garantir tratamento adequado e melhores condições de vida para os pacientes. A Assembleia de Carinho, já diz o nome, tem um carinho imenso, né? Então, onde mais pessoas vão ter conhecimento, o órgão público vai ter conhecimento. Então, podemos levar mais ainda informação da hemofilia aqui no estado da Bahia. A visita do programa à Assembleia de Carinho reforça a relevância do trabalho desenvolvido pela associação e evidencia a necessidade de ampliar o apoio institucional às causas sociais ligadas à saúde. O momento também serviu para estreitar laços e discutir ações que possam fortalecer ainda mais o atendimento aos pacientes. O que a gente pode fazer para ajudar toda a Bahia? Como que a gente pode prevenir? Que campanha que a gente pode fazer da hemofilia? Além de ajudar, vir aqui, a intenção real era vir aqui, conhecer e doar os alimentos. Mas eu já saio daqui pensando que não. A gente veio para cá, a gente conheceu sobre o tema e agora a nossa intenção é disseminar. Vamos disseminar esse conhecimento e vamos fazer com que as pessoas estejam mais atentas à hemofilia. A associação atende pessoas de todos os cantos da Bahia e precisa de toda a ajuda possível para continuar oferecendo a assistência necessária aos portadores de hemofilia. Toda forma de ajuda sempre é bem-vinda. Quando se faz de coração, o simples se torna extraordinário. Mês passado lançamos a campanha Quilos de Carinho, para arrecadar alimentos não perecíveis. E hoje vamos ver como foram as entregas desses alimentos nas instituições. Instituto de Cegos, Associação Baiana dos Hemofílicos e na Casa do Caminho. A campanha Quilos de Carinho marcou o mês de maio com a entrega de doações essenciais. A iniciativa promovida pela Assembleia de Carinho destinou cesta de alimentos para o Instituto de Cegos da Bahia, a Associação Baiana dos Hemofílicos e também a Casa do Caminho. A entrega foi realizada pela presidente Tanísia Cunha e pela vice-presidente Ariene Couto, reforçando aí o compromisso com o apoio contínuo a essas instituições, que desempenham um papel vital no acolhimento e também na qualidade de vida de centenas de pessoas em nossa cidade. Foram quilos de muito carinho. A cada entrega, sempre uma nova emoção. E a gente volta renovada, com quilos de gratidão no coração. Agora, vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Estamos de volta, gente, porque agora é a hora do nosso quadro que faz o coração desse programa pulsar ainda mais quentinho. O nosso Conversa de Carinho. Hoje vamos falar sobre instituições que abraçam. Isso mesmo.
elas que fazem trabalhos voluntários, que agregam, que incluem e que oferecem todo tipo de apoio a muitas pessoas. E para falar sobre esse tema, temos aqui Eliana Diniz, presidente voluntária do Instituto de Cegos, e Almi Bastos, presidente também voluntário da Associação dos Hemofílicos da Bahia. Antes de tudo, muito obrigada por terem aceitado o convite. E antes da gente começar nosso bate-papo, eu quero dizer que eu me emocionei muito com a história dos dois. Com a história da associação, do Instituto, e que foi muito importante para mim. Deus coloca todo mundo na hora certa, né? Deus não une pessoas, une propósitos. Então, assim, eu acho que no momento certo a gente chegou até vocês. A Associação dos Hemofílicos, que veio para a Assembleia do Carinho no ano passado, a gente chegou a entregar biscoitos lá, mas eu não cheguei a conhecer. Instituto de Cegos, que já é um velho parceiro da Assembleia de Carinho, mas que eu também não tinha tido ainda a oportunidade de ir. E esse mês foi super importante eu conhecer os dois. Esse mês não, a visita eu fiz no início do mês. Foi maio. Foi. A entrega agora no dia 15, mas eu acho que eu fui lá no finalzinho de abril. Dia 27. É quando a gente iniciou a campanha. E desde então, eu venho falando de vocês para todo mundo. Primeiro, por ser trabalho voluntário. Eu não sabia o que era hemofilia, não vou mentir. Eu fui pesquisar o que era hemofilia. Sabia que era algo ligado ao sangue, mas eu não tinha noção do que era hemofilia. E a sua história, Almi, é inspiradora. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e da história da sua mãe. Maio é mês de mãe, nada mais justo do que falar que o coração da sua mãe deve ter ficado muito apertado em vários momentos, e conta para todo mundo por quê. A hemofilia, realmente, o tratamento avançou bastante, mas informação sobre hemofilia, principalmente aqui no estado da Bahia, ela deixa um pouco a desejar, porque não tem essa informação que canais como esse que está falando sobre hemofilia, Então, minha mãe mesmo teve 5 filhos hemofílicos, e tem ainda, e no total de 10 filhos. Então, nasceu 7 homens, 2 não nasceram hemofílicos. E os dos 5 era ela viajando de Amargosa até Salvador, com um e já retornando novamente com outro para HGE, e nessas quase 10 anos nessa vida assim. A mãe, imagine, 5 filhos com hemofilia. Que loucura. Que não era quieto, porque ele já contou as histórias dele, que eu já Isso. ouvi. Ele não era uma criança quieta. Só que eles não podem se machucar, porque a hemofilia é Uma deficiência não coagula, da não é coagulação isso? do sangue. Aí, por exemplo, se a gente tiver um corte, uma pancada, aí tem que tomar imediatamente o fator 8 de coagulação para estancar o sangramento. Imagina criança. Até descobrir que é hemofílico. Lá no dia que a gente foi fazer a visita, tinha uma mãe que ela disse que o filho foi fazer o teste do pezinho e sangrou durante 8 horas. Foi aí que descobriu a hemofilia. Aí vem uma outra questão, que a gente vai falar mais lá na frente. Por que não tem no teste do pezinho o teste para descobrir a hemofilia? Principalmente nos meninos. É por questão que é a dosagem do fator, que a gente tem que fazer outros exames, que é o tempo de trombina parcial ativado, aí que vai detectar a hemofilia, se o tipo da hemofilia, se é hemofilia A ou hemofilia B. Aí por isso que é um exame mais complexo, que quando a criança nasce, não detecta logo no teste do pezinho. Oh, e qual é a diferença entre A e B? A e B é porque são mais raros, a hemofilia B é mais raro. 20% nasce com hemofilia B. Aí os fatores são diferentes. Mas eu quero saber na prática. Na prática não muda muita coisa, não, porque o sangramento é quase a mesma coisa. Só questão só de compatível da coagulação mesmo. E o remédio que é diferente. E o fator que é diferente. Agora veja, ele, hemofílico, até porque no Instituto, né, só hemofílicos que podem assumir a presidência da associação. No estatuto, só pessoas com hemofilia que têm direito à diretoria da associação. Isso. Mas você, Eliana, não tem nada a ver com isso. Você caiu de paraquedas para ser presidente voluntária de um instituto desse tamanho. Agora, sabe uma coisa? Eu acho que é o destino da minha vida. Porque meu pai, meu bisavô, comprou uma fazenda e fez lá, em Belo Horizonte, um hospital para tuberculosos. Naquele tempo que não tinha mais ainda o remédio que curava a tuberculose em casa. Quando ele morreu, ficou meu avô, que fez com ele o hospital. Depois foi meu pai, depois foi minha mãe, presidentes. E aí... Você não estava lá para assumir, veio para a Bahia assumir aqui. Veio para a Bahia e aí caí de paraquedas. Caí de paraquedas, literalmente.
Depois que eu me aposentei, eu era auditora fiscal, mas eu era inspetora. Então, olhava mais a parte administrativa. Então, eu já tinha alguma prática de administração, mexer com gente, trabalhar com essas dificuldades. E aí eu não queria ficar sozinha em casa sem fazer nada de jeito nenhum. Aí eu acabei indo numa reunião, gostei, fui ficando, e aí, é como eu digo, caí de paraquedas Caiu de mesmo. paraquedas. Deus Não tinha viu jeito. que estava no lugar certo. Tava. E olha, é lá que eu me sinto feliz. Olha que eu já viajei o mundo, eu já fiz milhões de coisas, mas o lugar onde eu sinto mais felicidade é justamente no Instituto de Cegos da Bahia. O Instituto de Cego tem quantos anos? Fez 93 anos, dia 30 agora de abril. 93 anos. Ou seja, o nosso trabalho é absolutamente essencial e indispensável numa sociedade. Tem muito cego. Nós temos uma fila de 3 meses de gente esperando para ser atendido. E o Instituto de Cegos começou também com a reunião de mulheres que se Foi. voluntariaram para ajudar. Isso, mulheres, donas de casa, que naquele tempo, a dona de casa que não queria só ficar em casa cuidando de filho, procurava uma coisa para se ocupar, para fazer uma coisa boa que ajudasse aos outros. E é isso que a gente sente lá, é o prazer de ajudar. A mesma coisa a UMI, né? A UMI também, a Associação dos Hemofílicos, reúne. No dia que eu conheci, o que deu para perceber é um lugar de apoio para essas famílias que vêm do interior. Que vem do interior, aí que o único tratamento aqui na Bahia só é aqui em Salvador. Então essas famílias vêm aqui para Salvador, às vezes a consulta é 7 horas da manhã, outras são 1 hora da tarde. Aí nesse momento, nesse período, fica lá na associação, aí depois vai para a consulta quando é pela tarde. E depois, quando é à noite, retorna novamente para o interior. Algumas pessoas que ainda continuam na associação, quando tem consulta 1 dia, 2 dias, outros procedimentos, por exemplo, fisioterapia também. Aí as pessoas ficam mais tempo lá. E lá então você tem hospedagem? Temos. Tem hospedagem. Então, são instituições diferentes, mas com o mesmo intuito. Abraçar as pessoas. Isso. Dar um pouquinho de carinho para essas pessoas, acolher. Aqui já vem com o diagnóstico, serve como acolhimento. Aqui dá o diagnóstico. Lá é uma coisa interessante, porque quando o filho nasce, a mãe jamais pode imaginar que o filho, e nem pensa nisso, que o filho seja cego. Mas ela acha uma coisa interessante, porque quando ela chama o filho não olha. Ele vira para o outro lado, porque a criança não sabe que é cega até que você diga a ela. E aí a gente começa, desde pequenininho, bebezinho, a gente detecta a cegueira e aí tem aquela hora terrível, que é a hora que você vai dizer para a mãe, seu filho é cego. Aí entra, sabe o quê? O luto da esperança. Tudo que ela queria que o filho fosse, ela acha que o filho não vai ser nada, vai ficar a vida inteira sem fazer nada. Quando não é verdade, porque a gente, lá no Instituto de Cegos, ajuda a criança e toda a família, todo o entorno da criança. Dá suporte psicológico, ajuda a criança a aprender a ler, a escrever, ajuda a criança a aprender as coisas que já sei, por exemplo, escovar o dente. Para nós é uma coisa tão básica, né? E o nome das coisas, que é completamente diferente. Isso aqui é uma mesa, mas tem uma pequenininha que também é mesa, tem outra muito grande que também é mesa. Tem 4 pernas? Não, tem mesas redondas. Gente, então, eu nunca pensei nisso. Pois é, verdade. Por exemplo. E uma Quem coisa, nasce, como é que vai ensinar tudo? Exatamente. E tem umas coisas que são fáceis de você ensinar, mas tem outras que são muito difíceis. Por exemplo, como é que você vai ensinar a uma criança o que é a lua? Não é? Não dá nem para dizer. O sol é até fácil, porque você fala, olha, o sol é o seguinte, você bota o braço aqui, vai quente. esquentar. Boa, Mas a lua... Mas e a lua? Como é que você vai ensinar a criança o que é estrela? São coisas difíceis. E distância. Distância também é dificílimo de ensinar. É longe, é perto. O que é longe, o que é perto? Para nós, é fácil. Para nós videntes, né? Mas para quem é cego, tudo isso é muito difícil.
E esse é o trabalho que a gente faz. A gente cura o luto da esperança da família e faz com que a criança seja uma pessoa íntegra, livre, capaz de fazer o que tiver vontade. Claro que tem umas coisas que não tem condição. Por exemplo, não pode ser uma cirurgia. Não Sim, pode, sim. né? Mas pintor pode. Várias coisas que a gente imagina que não pode, pode. Agora o trabalho é lindo e é um exemplo de vida. Porque nunca mais eu reclamei de nada. Porque sabe o que acontece? A cegueira é o mínimo que a gente pega lá. Isso. Tem crianças com múltiplas deficiências que precisam de ajuda para tudo. Não, e é o que você falou, é difícil ensinar isso para essa criança e é muito complicado dizer para a família dessa criança tudo isso que você está dizendo, não tenha esperança, ela vai conseguir. Porque na hora do luto, na hora daquele desespero, é difícil para um pai aceitar. Imagine entender, um pai entender Tem a como rotina da família também. a rotina. E no seu caso também. É. Porque como é que você recebe um diagnóstico que se seu filho sangrar, não vai estancar, não vai coagular, seu filho pode morrer. Como por As mães exemplo, começam a não deixar os filhos brincarem. Como, por exemplo, da década de 90, até 2000, os médicos falavam que a hemofília, o máximo que poderia sobreviver até 20 anos de idade. Então as mães já os filhos já cresciam, será que eu vou viver mais do que isso? Então com o avanço do medicamento, do tratamento, hoje tem idosos de 60, 65 anos, estão vivendo normalmente. Informação. Agora você sabe coisa interessante. Os albinos todos têm baixíssima visão. E são pessoas que a gente atende lá. E nós temos uma médica voluntária, doutora Maria Souza, que é um espetáculo que resolveu tomar conta dos albinos. Os albinos vivem, no máximo, viviam, né? Agora com a gente ajudando, não. 22 anos. 22? Com 22 anos morriam de câncer de pele. Mas é uma coisa terrível. Agora, essa doutora Maria, que é é um ídolo lá. Tem a turma dela que ela atende de albinos e ela não só identifica as lesões, como cura as lesões e dá o produto para afastar o albino do câncer. É cada coisa assim, é de emocionar. É de aquecer o coração, é de lindo, acreditar lindo. que a gente ainda tem salvação. Tem muita gente boa nesse mundo. Tem muita gente boa nesse mundo, tem muito trabalho voluntário, mas temos muitos problemas também. Isso. Uma das coisas que eu vi lá, que eu fiquei super feliz, lógico, né? A gente não vai falar aqui do valor, de quanto custa, da dívida, do que cada um precisa. No finalzinho a gente vai deixar o @ de vocês para quem quiser ajudar. Mas aqui hoje eu queria contar o lado bom do Instituto e da associação. Para que as pessoas percebam que existe gente boa, a gente consegue sim ajudar, a gente consegue sim fazer a diferença na vida das pessoas. E eu quero que vocês tenham plena certeza todos os dias que vocês fazem a diferença. Porque lá, Almi, na sua associação, o que eu ouvia eram pessoas felizes contando histórias alegres, porque tem apoio. A mesma coisa no Instituto. A conversa tá boa, eu vou ter que parar. A gente vai ter que dar um intervalinho, mas na volta eu vou pedir para que você conte a história da criança que aprendeu a aplicar o fator. E vamos saber sobre a seleção de futebol. A seleção de futebol. Ano de Copa, a gente precisa torcer para a seleção do Instituto de Cegos. A gente vai dar um breve intervalo e a gente volta já já com a nossa conversa. Já voltamos. E para ninguém dispersar, vamos continuar com a nossa conversa. Conheci várias crianças e eu acho, Almi, que para uma mãe ouvir que seu filho tem hemofilia, não vou comparar, que não tem comparação, são coisas diferentes, mas cria-se uma bolha em torno daquela criança. Eu acredito, se um dos meus filhos, se eu ouvisse isso, eu ia falar, olha, não pode correr, não pode cair, não pode cortar. Só que eu conheci uma mãe que ela estava contando que o dia que ela deixou na escola, ela chorou o dia inteiro. Só que a gente conheceu, Henrique
tem uma carinha de esperto. Isso. E eu disse a ela, e aí? Ela falou, não, vida normal. Depois do fator, as crianças têm vida normal. Olha, coisa boa, hein? E aí eu queria que você contasse qual a relação com as crianças com a doença. Quando chega lá, como é que funciona? Essas crianças são quietinhas, ficam paradinhas? É assim que ela chega na associação, elas são bem recebidas, damos uma melhor orientação, melhor tratamento que elas podem receber. Então, disponibilizando brinquedos também, para elas ficarem, se sentir à vontade. Então, as mães, quando chegam lá na associação, elas se sentem bem acolhidas, porque deixa as crianças podem ficar à vontade, a gente só orienta, como tem escada também, para não podermos se machucar, apesar do tratamento. Então, essas crianças, elas fica bem legal. Às vezes gosta, algumas já chegam lá, que pinto 7, então... Já se sente em casa, são crianças, como tem já o gente. medicamento, tem um novo medicamento para crianças de 0 a 6 anos também. Aí já tem a necessidade, nos primeiros meses, de voltar com 7 dias, com 15 dias, como é o caso de Henrique, que tem agora 3 anos. Então, os primeiros meses, tem que sair de lá do Jequié para vir para aqui para Salvador e retorna novamente com 7 dias. Já adaptar com o novo medicamento, depois de 1 mês, 2 meses. Quando é que você começou a se aplicar o fator? No meu caso, como já tinha 5 irmãos hemofílicos, meus irmãos que me aplicavam em mim, então eu comecei já com 11 anos, 12 anos de idade. Na veia. Na veia. E esse é outro... 11 anos. Inclusive, esse outro medicamento mesmo que o Henrique está tomando, ele não é mais na veia, é subcutâneo. Ele é bem mais prático e durabilidade... Não, é mais fácil. E Não, a durabilidade vez, também é diferente, que esse atual como que eu tomo, ele dura 24 horas no corpo. E o novo medicamento que o Henrique está tomando, que é subcutâneo, ele dura de 15 dias a 30 dias no corpo. Nossa, que ótimo. Então, essas crianças hoje de 0 a 6 anos, ela pode correr, pode brincar, pode ir para a escola despreocupada, que não tem esse risco de ter o sangramento. Que beleza, tá curado. Diferente de mim na época mesmo, que já sentia tornozelo, se não podia jogar, a médica recomendava, não pode jogar bola, não pode fazer esporte de muito contato, essas coisas. Então era bem restrito. De informação também. Aí, imagino, no interior da Bahia, quando eu fui lá, a primeira vez, tinha um conterrâneo meu lá. Tinha um paciente de Iguaí. E aí foi justamente isso. É longe, Iguaí é muito longe, são 600 quilômetros, 560 quilômetros daqui. Então imagine o desespero de uma mãe, porque se precisar tem que ir para um grande centro. Porque às vezes, a gente não está julgando, mas assim, nos hospitais menores, não tem um hematologista. Inclusive tem uma... Não tem nenhum remédio. Tem outra criança também, que inclusive é hemofilia B também, que ela sai de Luiz Eduardo, sai de Luiz Eduardo a cada 3 meses para consulta aqui em Salvador, gasta 16, 17 horas de viagem, sendo que em Brasília, que é próximo, é 7 horas de viagem. Mas é outro estado. É outro estado, aí tem que vir para Salvador. Ainda tem isso, né? Ainda passamos por isso. Mas graças a Deus existe o fator. Que bom que agora estão diagnosticando os homens, né? Porque nós mulheres somos portadoras, mas não desenvolvemos a doença. Mas nesse caso, aí mudou, em 2023 para cá, o Ministério da Saúde mudou essa regra, que todas as mulheres agora portadoras têm que fazer um exame da hemofilia para detectar se ela tem um grau assim, abaixo de 40%. Se tiver abaixo de 40%, ela deixa de ser portadora e se torna ser hemofílica também. Que caso ela tiver um sangramento, como mancha roxa, como aconteceu com a menina lá de Maracás, mês passado. Ela estava com mancha roxa na perna, e a mãe já tem um filho hemofílico, ela agora foi obrigada a fazer um exame também para ver se ela é hemofílica também. Então, todas essas mulheres agora estão fazendo um exame para detectar se tem hemofilia ou não. A Almi já virou especialista. A gente acaba... Sentar com a Almi, a gente tem uma aula. Sim. Agora, ano de Copa. E sua seleção? Minha seleção. São dois tipos de futebol. Não, futebol um só. Futebol de 5. Sim. Né? E é fantástico, porque eles todos têm que estar de venda. Porque às vezes a pessoa se finge de cega, sabe? Então tem que botar a venda e eles seguiam pela bola que tem um guizo. Sim. E claro, o goleiro tem que ser evidente, porque senão não tem como. Não dá. Para ir só no tato, pela audição. Mas nós tínhamos uma seleção que a gente fez lá, criou desde pequenininho. E eles eram fantásticos. Eram tão fantásticos que depois da Paralimpíada,
eles arranjaram emprego de jogadores de futebol, apesar de já não serem crianças, né? Em vários lugares do Brasil. Que ótimo. E 3 dos nossos atletas receberam medalha de ouro. E Muito quando bom. chegaram lá, no Instituto, na volta, foi de carro de bombeiros. Ai, gente, que Meu lindo. Deus! Eles só faltaram morrer de tanta alegria. Porque eles não enxergam, mas se sentem mais altos, né? E sentem que está todo mundo ali embaixo, gritando e tal. Então, para eles, foi assim, a glória dos deuses. Com certeza, os heróis nacionais. E agora, nós estamos, lá também tem um jogo chamado Goalball. Não é. Eu te entendi. Não é futebol. Não, é Goalball. Goalball é o seguinte, ficam 2 pessoas do lado do campo e 2 pessoas do outro lado do campo. Aí quem está do lado de lá, e o campo é grande, Sim. uma dos lados joga a bola com toda a força para a bola passar. E quem está do lado de lá tem que segurar a bola antes da bola entrar no gol. O gol é tudo. É um quadrado. É um quadrado. 2 aqui, 2 aqui. Isso. A bola não pode passar. Aí o gol é aqui. Tudo. Eles ficam atrás da linha do gol. Ah. Aí a de cá joga com toda a força, com a mão. Com toda a força para esse time daqui. E esse time, as 2 que estão aqui, tem que impedir a entrada da bola no... A bola também com... Eu Com falo guiso. guiso. Com guiso. E aí, elas agora são vice-campeãs brasileiras. Gente, só tem atleta. Instituto de Sexo só tem atleta, gente. Tem. Eu falei que eu ia assistir, queria muito assistir uma partida, só que aí eu fui meio que desclassificada para a torcedora. Foi, né? Porque eu fui contar como eu sou torcedora, como eu torço Vita, pelos né? meus filhos. Aí disseram que não, que a gente tem que ser uma torcida Light, calma, é. light, eu não posso gritar. É. Aí eu falei que no dia eu tenho que ir, ficar um pouco mais afastada, porque É, para não tem que gritar ficar muito, caladinha. né? Pois é, para não atrapalhar. Agora, lá também a gente faz mais coisas ainda para ajudar o cego a se sentir bem consigo próprio. A gente tem uma casinha lá separada, toda acústica, para música. Aí tem bateria, tem piano, tem teclado, tem violão, tem várias coisas assim, coral, a pessoa também aprende a cantar. Eu fui. Pois é, ali é Fui, fantástico. tentei. Olha que passei meia hora para sair um sonzinho da bateria. Conheci o professor de teclado. Lindo, gente. Lindo. Assim, ver de verdade um cego. Ele não enxerga nada. Nada. E ele tocando lindamente. Toca violão, E toca piano. cantando também. Então, assim, foi muito surpreendente. É. Conhecer isso tudo foi muito surpreendente, porque assim... Lava a alma, né? Eu imaginava como seria, mas eu não tinha a noção do tamanho do Vivenciar é instituto. diferente. E eu não tinha noção de quantas pessoas são atendidas. E também não tinha noção do que vocês precisam. É uma das coisas que, desde quando eu assumi aqui no Carinho, na verdade eu aprendi isso como coordenadora de uma campanha do grupo Amigas de Dulce. A gente foi até uma escola para perguntar o que eles precisam. Normalmente, Dia das Crianças, a gente fazia doação de brinquedo, chocolate. Até que a gente chegou lá e disseram, não, a gente precisa de colchonete. Isso me marcou muito e eu trouxe isso aqui para o Carinho. E quando eu cheguei lá, conversa vai, conversa vem, vocês precisam de papel. Além de muitas outras Porque a coisas. gente tem que comprovar o atendimento. Outra coisa também que a gente faz lá, que essa é engraçada, a gente tem aulas de tecnologia da informação. E aí nós ensinamos as crianças cegas a trabalharem com o computador. E para eles, a tela é nada. Eles não enxergam. Então o que eles fazem? Passam a perna no professor. Só que o que eles fazem? Eles digitam lá o que eles querem. E aí, com o fone de ouvido, todo mundo tem fone de ouvido. Com o fone de ouvido, eles podem escutar. Olha, filme de sexo, não sei o quê. Se você não ficar bem atento, Gente. eles aprontam. Esses são danadinhos, né? Menino Crianças, são adolescentes, menino dá gente. nó e pingo d'água. Precisa ver. Nada diferente. Nada diferente. É. Tem que estar ali o tempo todo Mas vigilante. é uma felicidade para eles, né?
entrar para a aula de informática, meu Deus, que maravilha. Aí eles aprontam mesmo. Se você não ficar de olho, eles aprontam. Não, eu conheci, eu fui, olha, eu não sei jogar, eu sei o básico do xadrez, mas eu fui jogar com a campeã baiana na categoria dela. Gente, primeiro, que memória. Cega. Cega, você tem que Jogar cantar a casa. xadrez cega. E você canta a casa. E aí eu dizia, vou comer. Ela, não, você não vai comer, você vai capturar. Eu falei, meu Deus, eu ainda tô falando errado. É isso mesmo. Foi muito. Gente, assim, a Ari, a vice do Carinho, a Ari sempre fala o seguinte, a gente acha que a gente está doando. A gente acha que a gente está ali fazendo o bem. Mas o bem vem pra gente. É muito gratificante, muito gratificante. A gente vê o quanto... A dificuldade, tudo que eles têm, né? E a felicidade, porque é o que vocês falaram, pra gente é normal. É normal uma criança correr, cair, se machucar, mas a felicidade de uma mãe poder deixar seu filho na escola sem a preocupação que vai sangrar e vai ter que ir correndo para o hospital, que vai morrer. Uma mãe que sabe que ali no instituto ela vai ser treinada, outra coisa que eu achei sensacional, celular para adultos. Eles têm que aprender a mexer. Olha a tecnologia. Nesse dia, a moça do xadrez, ela pediu Uber sozinha. No elevador com a gente, ela pediu o Uber dela. Então, assim, a independência, porque é isso que a gente quer para os nossos filhos. A gente quer que eles cresçam e sejam independentes. Sabe o que tem também? Às vezes acontecem coisas engraçadas, já que agora é a hora de falar coisa leve, Por favor. Né? A gente tem aula de AVD, é atividade de vida diária. Aí nós temos algumas professoras que ensinam a criança a andar com a bengala e começam a tutoriar a essas crianças a fazer pequenas compras na padaria, na farmácia, no supermercado, fazer isso. E aí, quando o menino está tinindo, então, aí ela fala, olha, hoje você vai sozinho. Você é capaz? Sou, eu vou sozinho. Então, aí o menino vai e ela fica atrás, escondida. Vai, toma o ônibus, vai até na casa do menino. Quando chega na casa do menino, faz assim para a mãe já sabe. A mãe faz assim, tá vendo o menino, e o menino vai. Aí tinha um menino lá, danadinho mesmo. Aí ele foi, na segunda vez que ele saiu, que ela não estava mais olhando, a professora já estava deixando em confiança, o menino sumiu. O menino sumiu, todo mundo, meu Deus do céu, onde é que está esse menino, minha Nossa Senhora? E corre daqui, corre de lá, todo mundo procurando o menino. O menino chegou em casa às 9 horas da noite, lépido e fagueiro. Aí eu, menino, onde você está? Ô, mãe, estava dando um rolé. Não. É desse jeito. Né? Vai receber bronca igual os nossos recebem, igual o meu recebe. Vai se sentir normal. Vai se sentir normal, exatamente. Gente, nosso tempo está acabando. Eu ficaria aqui a tarde inteira ouvindo histórias, contando histórias. Por quê? Esse canal aqui, esse programa, é justamente para isso. Informação. Eu acredito que informação é poder. Da mesma forma que eu aprendi o que é um hemofílico, que hoje eu repasso essa informação, eu acho que aqui a gente vai chegar a outras pessoas. Quem está em casa vai saber o que é. Vai saber até identificar. Tá cheio de mancha roxa, não tá coagulando, leva no hospital, pode ser hemofilia. No posto de saúde. Vai. E aí do posto de saúde o médico clínico vai orientar e vai passar o exame necessário. Então, assim, conhecimento é poder. E é isso que a gente está fazendo aqui. Isso. E eu quero agradecer de coração a vocês por ter topado, vindo aqui conversar comigo. A gente vai deixar o arroba de vocês, vai deixar tudo bonitinho para que as pessoas sigam, procurem. Ajuda. A gente precisa atender mais gente. Tem uma fila de 3 meses esperando. Pessoas esperam 3 meses para ter a primeira consulta. Então, por favor, nos ajude. Vamos colocar o site. E quem puder, quem quiser, entre em contato, porque eles precisam de ajuda e eles estão ajudando outras pessoas. Esse que é o mais importante. Então, se cada um fizer um pouquinho, o pouco de muito se soma. E eu ainda complemento que é assim que a gente vai conseguir mudar o mundo. É isso aí, muito obrigada, bem. gente. Muito obrigada de verdade. Obrigada também. Muito obrigada a você nos dar essa oportunidade. Obrigada também, Almir. Obrigada. Que vinha aqui comigo. Você foi bom companheiro. Não, com certeza.
E chegamos ao final de mais um programa, gente. Com o coração sempre quentinho e cheio de carinho a cada encontro. Em breve, nos encontraremos novamente. E não se esqueça, todas as edições do nosso programa estão disponíveis no YouTube da TV Alba. E continue acompanhando as ações do Assembleia de Carinho nas nossas redes sociais. Segue lá, @Assembleia de Carinho. Vem com a gente ter mais atitudes que transformam.